Amados irmãos, irmãs, como igreja, reunimos-nos a celebrar o segundo domingo do tempo do Advento. O aspecto na liturgia nos ajuda a reconhecer um tempo diferenciado. A cor litúrgica mudou, sim ou não? Cor litúrgica roxa, junto dos ornamentos sóbrios, querem nos chamar a atenção para um tempo muito específico na vida da igreja, de preparação de um tempo maior, de um momento muito grande a celebrarmos, a festejarmos na liturgia. Assim como a quaresma está em função do tempo pascal, o advento está em função do tempo do Natal, o mistério da vinda do Filho de Deus. Os dois primeiros domingos, uma forte exortação a nós quanto à segunda vinda de Jesus. Ele voltará. Ele virá, como nós ouvimos no Evangelho proclamado, capítulo 3 de São Mateus, com a pá na mão. Sabe o que é pá, né? Pá, sabe? Pá. Uma imagem que o evangelista nos dá para pensarmos, meditarmos, rezarmos o fim dos tempos. A segunda vinda de Jesus, quando ele virá com a pá na mão. E o que ele quer fazer com essa pá? Se prestamos atenção no Evangelho, ele vai limpar sua eira, recolher o trigo aonde? No celeiro. Muito bem, parabéns. No celeiro, recolhido o trigo. E a palha ele vai colocar em outro lugar. Que lugar é esse? Ele queimará no fogo que não se apaga. Olha a imagem que o Evangelho de hoje nos apresenta para nós pensarmos, meditarmos, rezarmos. Não colocar medo em nós, mas chamar a nossa atenção para nos despertar, para descruzarmos os braços, deixarmos de sermos mornos na nossa caminhada de cristãos, na nossa vida de batizados, deixarmos de ser enganados, iludidos. E aí vale a pena lembrar que domingo passado, Jesus deixava um duplo apelo: ficai atentos e ficai preparados. Atenção e preparação. Atenção, porque o príncipe deste mundo é esperto por demais para nos iludir, para nos enganar. Sem percebermos, vai interferindo ele na nossa vida, na nossa caminhada de cristãos, de católicos, de filhos de Deus, de seguidores de Jesus. Porque nos distraímos, nos falta devida atenção, ele começa a agir e influenciar na nossa vida. E levar a perdição à nossa vida. Por isso, vale o apelo de Jesus no primeiro domingo, e aí Jesus, em resumo, a liturgia chamava a nossa atenção para a vigilância. Primeiro domingo do Advento, vigilância. Primeira semana, vigilância, sermos vigilantes, não sermos confundidos, enganados, iludidos. E aí Jesus hoje, o Evangelho hoje com este forte apelo. Jesus virá com a pá na mão, e a palha ele jogará na fogueira, no fogo que não se apaga. Está calor hoje? Muito, né? Chegou o tempo que o padre não gosta. As crianças às vezes perguntam: padre, que tempo o senhor gosta? Qual é o seu clima predileto? Não é o calor, porque com esse monte de paramento, ixi, ó, né? Tá calor, tem ventilador, tá quente, né? Mas vai passar logo, vem frio de novo, não vem? Gosto muito de São Paulo por isso, que tá calor, de repente muda o tempo. As 4 estações, um dia só, não é? Olha a imagem que o Evangelho nos apresenta hoje. Por mais que tenhamos um verão, ó, quente, logo vem o frescor de uma nova estação, não é assim? Deus é perfeito. Coloca para nós um clima, né?
tão belo, tão bom, porque nós precisamos também do calor. Enfim, mas a palavra de Deus vem nos lembrar daquele fogo que não se apaga. Então pense um pouquinho num fogo que acende, num calor escaldante que começa e logo acaba. É isso que fala o Evangelho? Não, que não terá fim eternamente. Um fogo que não se apaga. É uma imagem forte que o Evangelho traz para nós, para nos despertar, insisto, não colocar medo, não nos encher de pavor, mas provocar para que nós sejamos capazes de reagir, porque muitas vezes caminhamos numa mornidão, consentindo com tudo que o mundo nos apresenta, uma época de sermos muito confundidos. Natal logo lembra do Papai Noel, logo lembra dos presentes, das lembranças, das viagens, do recesso. E às vezes bem que a igreja vai no recesso, nem frequenta as missas no domingo que está de férias. Mas Deus tira a férias de nós. Coitado de nós. É o que na sociedade, no mundo, sobretudo capitalista, se tem como noção de Natal. E nós precisamos tomar cuidado com a existência de Jesus, porque muitas vezes vamos sendo influenciados negativamente, vamos sendo atrapalhados em nosso compromisso, de nossa caminhada de cristãos, de católicos. Então a liturgia, mesmo no segundo domingo, é insistente em lembrar-nos da segunda vinda de Jesus. Ele voltará. A imagem é este fogo que não se apaga, e nele ser lançado a palha seca. Porque na dinâmica do Evangelho que nós ouvimos, São João, um personagem, uma figura, uma pessoa forte no segundo domingo do Advento, para nos ajudarmos a nós rezarmos, meditarmos, tem uma forte exortação. Vale lembrar que o Evangelho deixa claro que muitas pessoas iam ao encontro de João Batista. Porque João Batista anunciava: convertei-vos, que o reino dos céus está próximo de vós. E muitos se aproximavam de João para escutar esse apelo, esse convite à conversão. Arrependidos, confessados seus pecados e eram batizados. É o Evangelho que nós ouvimos. E olha, gente da Judéia, do Rio Jordão, de Jerusalém, de todos os lugares ali da redondeza, iam até João. Mas João percebe um grupo diferente se aproximando dele. Não sei se você prestou atenção no Evangelho, mas tem um grupo diferente que chega, além desses citados, que chega a se aproximar de João. Sabe que povo é esse? É o povo da paróquia de São José Patriarca. Inclusive o padre. Para esses, São João diz algo muito forte. São João é muito ousado em proclamar o seu apelo. E assim diz São João: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira daquele que vai chegar? Olha o que São João diz, que ousadia. Não tem medo, não tem rabo preso, o que tem para falar, fala. Chama atenção, raça de cobras venenosas. E completa São João dizendo: produzem frutos que provem a vossa conversão. Porque esse grupo de pessoas, o padre Pintor, o povo da paróquia de São José, esse grupo de pessoas eram saduceus, eram fariseus, eram pessoas religiosas, eram pessoas que iam no templo, que conheciam a palavra, que tinham de cor os mandamentos e que proclamavam: Abraão é nosso pai. Mas São João, cheio de Deus, tem discernimento que se trata de uma experiência superficial, de aparência.
de uma conversão para os outros verem, mas que não há de fato uma mudança interior, um coração que se renova nessa palavra que conheciam, nesse Deus que experimentavam. E aí vale aquele ditado, né? Por fora era bela viola, gostavam de vestir aquelas roupas para ir no templo rezar, e batiam no peito, e carregavam o terço na mão, e punham o crucifixo no peito, e tinha uma Bíblia embaixo do braço, ia no grupo de oração. Mas no fim das contas, não eram capazes de, no cotidiano, produzir frutos que provassem um verdadeiro, sincero e profundo compromisso de conversão e de mudança de vida. E que bom que é São João que diz isso, porque é alguém. A liturgia de hoje é muito rica em apresentar para nós a pessoa de São João, porque fala São João com propriedade. Prestamos atenção aonde São João gostava de estar? Era num palácio suntuoso que ele se refugiava, sim ou não? Aonde ele estava? No deserto, não é? O evangelista deixa claro. De que ele gostava de se vestir de um manto de seda, cheio de pedras preciosas? Não, de pele de animais. O que ele gostava de comer? Uma picanha gorda, uma leitoa assada, um peru, um tender de Natal, que ele comia? Gostava de se alimentar de mel e gafanhoto, gafanhoto e mel. Ou seja, uma vida austera. São João, aquilo que fala, ele por primeiro assume para si as características que o evangelista nos apresenta de São João, não o Batista, mas não o evangelista, mas o Batista, nos ajudam a nós prestarmos atenção que o apelo de São João primeiro é assumido e vivido por ele. Sobretudo uma pessoa humilde, porque reconhece aquele que vai vir e ele sequer é digno de carregar a sua sandália. Sequer a sandália daquele que vai vir, ele pode segurar em suas mãos. Reconhece o seu nada, a sua pequenez, a sua humildade. Mas ao mesmo tempo, ele é decisivo. É decisivo o compromisso de São João em conversão de vida. E dessa conversão que ele assume para si, ele leva esse apelo para aqueles que ele anuncia. E faz esse convite de mudança de vida. Por isso vale muito a pena, nesse segundo domingo do Advento, nesta semana, debruçarmos sobre a pessoa de São João, de olharmos sincero para nós, fazendo um paralelo com São João e perceber como eu estou. Será que o meu guarda-roupa revela que estou próximo ou distante de São João? O que será que eu tenho lá no meu guarda-roupa? E os meus pares de sapato, como é que será que está? Igual São João ou bem distante de São João? Maria Centopeia, um par de sapato, de sandália, de chinelo para cada dia do ano. Estou falando das mulheres, mas falo dos homens também. Às vezes não percebemos e vamos sendo enganados e iludidos. Será que de fato eu preciso de tudo isso? Será que tudo isso me ajuda eu, de fato, a viver uma vida de conversão, a ser um convertido? Ou tudo isso me coloca cada vez mais distante da devida conversão, da mudança interior de vida que eu preciso? Então, a pessoa de São João pode e deve nos ajudar a nós rezarmos hoje e ao longo desta semana. Acolher no apelo, raça de cobras venenosas. Será que eu tenho sido, eu me encontro nesse grupo de pessoas, de cobras venenosas? Às vezes precisamos examinar a nossa consciência, porque a nossa linguinha está que nem uma cobrinha, ligeira. Lembra a língua da cobra como é que fica? Chacoalhando vai para cá, ligeira assim, cheia de veneno. E às vezes não é a língua, mas é o pensar. É aquilo que passa na minha cabeça a respeito dos outros, lá em casa, da minha família, enfim.
É uma boa proposta para nós fazermos um exame de consciência, uma revisão de vida nesse tempo do Advento, para que a nossa confissão possa de fato nos ajudar a que de verdade assumamos nosso compromisso de nos preparar para a vinda do Senhor. E eu diria, um segundo aspecto da liturgia para nós, neste segundo domingo, primeiro, esse forte apelo à conversão, e uma conversão que deve ser demonstrada com frutos, de que não vale dizer eu sou convertido, de que não vale dizer eu sou da igreja, eu estou na igreja, e achar que já está bom, que já estou pronto, mas enxergar frutos de conversão no dia a dia. É o apelo de São João, saduceus e fariseus, e vale esse apelo para nós hoje. E ao mesmo tempo, a liturgia também traz um grande encorajamento para estar bem vivo a esperança no íntimo de cada um de nós. A profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, rapidamente, logo no seu início nos revela isso. Qual é a primeira palavra da liturgia de hoje? Está lá no capítulo 11 da profecia de Isaías, e assim escrito: nascerá. Eu usaria essa expressão, nascimento. O chamado que a palavra de Deus nos faz para nos darmos conta de um momento novo. O contexto da profecia, aqui vai dizer do tronco de Jessé, do rebento de uma flor, a partir da raiz, quer chamar a nossa atenção por um estado decadente. O povo de Deus vive um período difícil. Aqueles que são colocados como líderes vão se corrompendo, se perdendo. O povo vai se desencaminhando. Mas o profeta anuncia um renovo. Por isso a expressão nascerá uma haste do tronco de Jessé. Pensa como estas flores, esses ornamentos, estão secos, sim ou não? Aparentemente parece seco. Parece falência, fracasso, morto, sem vida. Mas pela fé, o olhar da fé, precisamos esperar que depois dessa secura, além dessa aparência de falência, de fracasso, ser capaz de um algo novo, de um nascimento. Por isso, o profeta diz, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz, a raiz que eu não vejo, mas está lá debaixo, eu usaria a imagem de um caqui, um pé de caqui, quem conhece, no tempo do inverno, desaparece toda e qualquer aparência de vida nele. Você depois vai lá pesquisar, essa que eu conheço, daí tem outras árvores. O pé de caqui parece sem vida no inverno. Tem sequer uma flor, só galho seco. E se não se toma cuidado, você vai lá e bate machado nele e derruba. Deita, não presta, não serve. Mas debaixo tem vida. A raiz ainda é capaz, conforme a profecia nos anuncia, de apresentar um rebento de uma flor. Rebento, sabe o que é rebento? É renovo. Não é rebento, é isso. Se você não fazer isso, foi de arrebentar. É nada a ver. Rebento significa um renovo. Então, dessa raiz de Jessé, Jessé é pai de Davi, uma linhagem real. Dessa raiz, um estado que parece falência, um fracasso, há uma promessa de um rebento, o renovo de uma flor. A profecia aponta para onde? Para Jesus Cristo, sem dúvida alguma. Que é esse rebento de um estado real que faliu, de um estado em falência e decadência, mas surge o rebento de uma flor que é Jesus, que nós celebraremos daqui a alguns dias. E a profecia ainda encerra dizendo: naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscar as nações, e gloriosa será a sua morada. Ora, não é o que está acontecendo exatamente aqui?
Todos os povos vão ao encontro, hão de buscá-la, essa raiz, esse broto da raiz de Jessé. No mundo inteiro tem pessoas celebrando esse broto de Jessé. Jesus Cristo, esse momento messiânico, aquele que de fato, conforme nós cantamos com o Salmo 71, é capaz de fazer justiça. Nos seus dias, a justiça florirá. E assim nós cantamos. Nos seus dias, a justiça florirá. O homem não é capaz. Quantas vezes, para fazer justiça, provoca violência, fere, machuca e destrói. É ou não é assim? Mas ele não. Ele, de fato, é quem pode fazer com que aconteça essa justiça. E esse tempo do advento é esse tempo para nós renovarmos a nossa esperança, a vencer, às vezes, aquele mal-estar que vai criando dentro de nós. O mundo não tem mais jeito, a minha casa não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, a minha comunidade não tem mais jeito. Eu olho do lado e vejo, não tem gente ruim quanto eu. Olha aí do teu lado, pode olhar. Olha aí que santidade de vida, não é? Olha que pessoa perfeita que está aí do teu lado, não é? Dá até para ver a auréola na cabeça dela. Dá nada, né? Tem na minha. Só dá para ver a careca brilhando. É? Somos imperfeitos, somos incapazes, somos limitados, infinitos, fracassamos. Mas Ele não. Então esse tempo do advento quer nos ajudar com o que nós pensamos. Esse sentimento de fracasso, de desilusão, de desespero, sobretudo de desesperança. O católico, aquele que acredita em Jesus, não pode permitir com que essa sociedade sem fé aconteça. Abrace, envolva a minha vida. É tempo de esperança. Celebrar o advento a cada ano é para nós essa oportunidade de fazer de novo acender essa chama da esperança no nosso coração, no nosso interior, para nós esperarmos os seus dias. Está nas mãos dele. De nossa parte, é como João Batista fazermos aquilo que nos cabe, sermos humildes. O Salmo nos lembra, nos revela justamente isso. Aos humildes, ele fará justiça quando ele vier. Se ele nos encontrar como humildes, ele nos fará justiça. Agora, se continuarmos na nossa soberba, na nossa arrogância, prepotência, e a não dar frutos, como palha seca, aonde seremos colocados? No fogo que não se apaga. Então, que esta palavra verdadeiramente nos ajude a descruzarmos os braços e assumirmos as atitudes, os gestos, os comportamentos, não só aqui na igreja, não só na hora da missa, mas lá em casa, lá no trabalho, no cotidiano, com João Batista, nosso compromisso de conversão de vida. Preparai os caminhos do Senhor, diz São João, endireitai as suas veredas. Que voltemos para os nossos lares hoje com essa força, não encontrada em nós mesmos, mas provocados na palavra e, sobretudo, fortalecidos na Eucaristia. Assim voltemos a viver esta semana, compromissados com endireitar os caminhos, as veredas do Senhor.